Vou falar um pouquinho sobre nistagmos, tá? Nistagmos eu fiz uma apostila aí para vocês verem os tipos, as origens, as causas. O que é interessante a gente falar de nistagmo é que o nistagmo, esse movimento involuntário dos olhos, sempre de causa neurológica, ele é super importante porque ele está sempre associado a outras comorbidades. Ele está presente em síndromes, em algumas alterações, e ele gera uma baixa de acuidade visual, uma baixa visão, né? Então essa baixa visão que é gerada pelo nistagmo, ela é tratável, mas o próprio nistagmo não é tratável. A gente consegue melhorar parte dos componentes que compõem o nistagmo, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai estar falando aí da segunda via, porque relembrar para vocês que o nistagmo, ele é um problema de segunda via, um problema motor, neurológico, tá? O interessante dizer também que o nistagmo, quando a gente usa o tampão, por exemplo, ele tende a piorar a sua velocidade e frequência e às vezes a sua amplitude. A frequência é a quantidade de batidas por minuto, a amplitude é o quanto que ele bate, né? E a velocidade que esse olho ele está fazendo a sua batida, tá? Existem alguns tipos de nistagmo e que são dificilmente a gente consegue recuperar alguma dessas partes. Mas a maioria dos nistagmos que nós temos no dia a dia, a grande maioria, ainda bem nós conseguimos fazer uma boa recuperação. Outra coisa interessante dizer que quando nós tampamos um dos olhos, né, a tendência do paciente é que ele enxergue melhor com os dois olhos abertos. E quando ele tampa, o olho ele tende a diminuir, porque aumenta a batida, aumenta a frequência e a velocidade, tá? Então, isso são parâmetros importantes. E a gente vai ver no finalzinho desse vídeo, né, o porquê que eu acho interessante nós iniciarmos o nistagmo não ser algo indicado para PMV. Né? O tratamento ele é mais interessante na neurovisão, por ter as comorbidades, geralmente estrabismo associada, mas mais que isso, por ter uma terapia específica na neurovisão. Mas, caso o paciente ele não consiga acesso à neurovisão, é importantíssimo que ele faça a estimulação. E nesse caso, a estimulação modulada, a PMV, seria a melhor indicação, uma vez que a estimulação tradicional muitas vezes sobrecarrega essa segunda via e não joga estímulos adequadamente para ali, e aí o que acontece? Existe uma sobrecarga e uma descompensação a longo prazo do nistagmo. Vamos ver um pouquinho sobre a segunda via, que eu acho que vocês devem ter esquecido, com certeza. E aí a gente fala para vocês, mostra para vocês, relembra, né, a segunda via, a via visual motora. E aqui na região do mesencéfalo, né, não exatamente nessas estruturas, mas é aí que estão a base de descompensação dos nistagmos. Algo que é interessante falar para vocês, que nos nistagmos a gente não trata os nistagmos, a gente diminui, né, os componentes do nistagmo. Quais são os componentes de um nistagmo? Frequência, amplitude e velocidade. O que a gente consegue fazer no nistagmo durante o processo de terapia visual? Nós conseguimos melhorar, né, a velocidade e amplitude. A frequência a gente não consegue melhorar, tá? E aí diminuindo isso, a pessoa tem um pouco mais de visão. Algo importante a dizer, né, que é super importante ser dito, a terapia de neurovisão é mais adequada para o nistagmo. A estimulação visual seria o primeiro grande passo, mas não é indicado quando o paciente tem nistagmo realizar PMV, e sim neurovisão.